Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo a este vídeo. Hoje eu, Prof. Rafa, que sou consultor, palestrante, falo muito de marketing, comportamento humano e aqui nesse canal principalmente de literatura. Já deu pra perceber aqui atrás que eu gosto muito de livro e hoje eu quero falar sobre esse querido livro aqui, gente. Esse aqui é dos livros teóricos que eu li um dos mais interessantes, porque esse autor aqui é o Michael Solomon. Ele é o autor sobre que ele trata muito de comportamento do consumidor. Para quem é de marketing vai entender muito bem, mesmo que você não seja, entender sobre o comportamento do consumidor é muito importante, tá? E esse livro é da H1 Editora. Eu vou mostrar para vocês a edição, vocês devem estar curiosos. E é isso, vou dar um contexto aqui só para vocês entenderem como eu tive contato com essa obra. Eu já acompanhava a H1 Editora. Me nota, H1 Editora, olha aqui, ó, olha aqui o Prof. Rafa. Posso fazer vídeos interessantíssimos aqui para vocês, ó. Quero receber uns livros de vocês aqui que eu tô falando, livros de vocês não me notam. Então pode notar o Prof. Rafa aí para ajudar a gente a pagar o leite das crianças. Mas voltando a falar sobre esse livro e sobre a minha relação com essa editora. Eu já tinha outros livros da H1, porque eles têm um capricho muito grande pelas edições. E isso é uma coisa que me pega bastante. Me pega bastante. Hoje não tanto quanto antes, mas antes me pegava muito mais. Então, assim, eu cheguei no ponto de ter, por exemplo, um determinado livro, eu tinha 3 edições daquele livro, porque uma edição eu achava mais bonita do que a outra, e eu gostava de ter, de colecionar. Hoje eu dei uma controlada. Uma controlada, mas não tá tão igual era antes. Mas eu sempre tive um apreço muito grande por edições. Tem umas edições, gente, que são muito bonitas, as que eu vou mostrar pra vocês. Mas pra quem não sabe, eu sou especialista em marketing. Então eu trabalho como consultor empresarial, ajudando empresas a alavancar as vendas, alavancar o relacionamento delas com o cliente, por aí vai. Sobre isso eu falo em outro contexto, mas só pra vocês entenderem do que eu tô falando e onde que eu quero chegar. Fazendo a pós-graduação, um dos livros que a gente precisou ler foi do Michael Solomon, relacionado ao comportamento do consumidor. Ele tá por aqui, desculpa, ele tá por aqui em algum lugar, e foi uma experiência bem interessante, porque é um livro teórico, é um livro sim denso, mas que ele vai tão profundo no sentido de te ajudar, estudante, a entender como o consumidor funciona, como ele se comporta, que assim, te leva para um outro lugar. E pra gente que é profissional, faz muito sentido, porque no fim das contas, sejamos sinceros, os profissionais de marketing têm várias funções, mas uma delas é fazer com que o relacionamento do cliente com a empresa seja o melhor possível para que, gente, vivemos numa sociedade capitalista, né? Para as pessoas comprarem, para as pessoas consumirem. Então, quanto mais você entende como as pessoas funcionam e os diferentes grupos funcionam, mais fácil é para você, empresa, criar os produtos que vão satisfazer aqueles clientes. Porque vocês vão de concordar que a empresa que tem um produto X, a outra empresa que tem um produto Y, mas essa que tem um produto X, ela não fez um estudo, ela não sabe, ela não conhece aquele cliente, ela está jogando no escuro. Já a outra que tem um produto Y, que ela conhece o cliente, ela já entendeu como ele funciona, e ela criou aquele produto justamente por conta de estudos de comportamento do consumidor, ela não tá jogando no escuro e também tem muito mais chance de êxito e de repetir aquela mesma estratégia, certo? Então, agora eu vou falar da edição para vocês. Então, só dei esse contexto aqui para vocês entenderem como que eu cheguei nesse autor e também como que eu cheguei nessa editora. Aqui a edição, ela tem esse capricho, gente, quando eu vi o pessoal da H1, eles fazem um negócio que me lembra muito a estratégia da Boca Rosa, as estratégias de lançamento delas. E eles estão assim, eles fizeram um auê no Instagram com essa edição aqui. Quando eu vi, eu falei, ih, Deus, eu preciso comprar. Ih, não, hoje eu tô um pouco mais controlado, mas naquela época. Aqui ele por dentro. Ah, pra quem não viu o nome do livro, é Os Novos Camaleões, tá? Aí eu vou explicar pra vocês por quê. Aí você tem aqui a figura do camaleão, né? Algumas partes aqui atrás também. Tem essa frase aqui que eu vou ler pra vocês, que é aprenda a se comunicar e vender de um jeito que funciona hoje e no futuro. Aqui a parte dele. Gente, esse livro aqui eu marquei, porque eu já falei aqui pra vocês que eu gosto de usar post-it. Deixa eu mostrar que tá aqui pra vocês entenderem. Eu gosto de usar post-it desse jeito aqui, ó. Então aí o que, que eu coloco? Por exemplo, aqui, como era um conceito, uma coisa que eu queria marcar e também sabia que eu ia querer voltar, eu coloco aqui, por exemplo, universo de compra. Que aí aqui ele está falando sobre esse assunto, aí depois eu consigo achar com facilidade
através desses post-its. Agora que eu tô pensando, eu devo ter aprendido a fazer isso no direito, porque eu fiz direito também. E para quem é do direito, para quem não é também vai saber, tem o Vademecum, né? E o Vademecum tem essas, não é um post-it, mas tem esses negocinhos aqui para ajudar a gente a achar mais fácil. Pensando, Bíblia também tem algumas edições de Bíblia. Engraçado, tinha esquecido disso. Interessante. Mas enfim, sobre o que esse autor fala? Comportamento do consumidor, como eu já tinha dito para vocês. Ele vai, do meu ponto de vista, essa é a minha interpretação, ele vai fazer uma atualização de obras anteriores dele. Só porque ele escreve um livro mais palatável. Porque a obra dele, que fala especificamente sobre o comportamento do consumidor, que eu tenho ela aqui em casa, é muito boa, inclusive, se você é profissional de marketing e quer entender um pouco mais. Porque, gente, o cara vai falar de Freud lá. O cara vai falar de Maslow. Ah, eu acho que vou fazer um vídeo aqui sobre Maslow, sobre a pirâmide de Maslow aqui para vocês, vai ser bem legal. Então ele vai muito aprofundado para entender por que as pessoas compram, entender a jornada de compra das pessoas e por aí vai. E até o interessante que eu já vou explicar aqui para vocês entenderem. Jornada de compra é você, cliente, identificou que tem uma necessidade. Você vai caminhar até chegar na resolução dessa necessidade. Dentro de marketing, não só dentro de marketing, mas é a área que eu trabalho, então a gente chama isso de jornada de compra. Então é o momento em que o sujeito percebe que ele tem uma necessidade, até o momento em que esse sujeito resolve a necessidade dele e também o que ele faz depois. Porque pensa, se você vende um relógio, né? Se você vende um relógio, não estou fazendo propaganda, tá? Inclusive, se quiser, viu, empresa que faz esse relógio aqui, eu não tô importando, não. Vamos fazer propaganda, vamos fazer parceria, mas não tô fazendo propaganda, tá? Então, se eu compro esse relógio aqui, a minha jornada de compra tá só não no momento em que eu identifico que eu preciso de um relógio com essas características específicas, para realidades específicas, mas também até no momento em que eu descarto. Sabiam disso? Que existem leis específicas, se são cumpridas ou não, aí já são outros 500, né? Mas existem leis específicas que determinam como deve ser o descarte de determinados produtos e como as empresas que produziram aqueles produtos devem estar atentas para elas conseguirem pegar o produto, depois de descartado, e dar o devido fim para eles. Isso tem a ver com jornada de compra. As empresas precisam pensar. Se todas pensam, a gente sabe que não, né? Mas temos livros que tratam desse assunto, mas aqui só para vocês entenderem. Outros pontos que são trazidos também por esse autor e que eu acho incrível, gente, essa é uma das coisas assim que eu mais gostei de descobrir no marketing, porque não sei, eu gostei. Imaginem a seguinte situação: você vai fazer uma reforma na sua casa. Você vai, suponhamos que a sua casa tem um piso, né? E você vai colocar porcelanato na sua casa inteira porque você acha muito chique. Vocês já pararam para pensar que existem diferentes personagens no processo decisório de compra de um produto ou de um serviço? Porque você vai ter o decisor, que é quem vai decidir comprar ou não aquilo. Você vai ter quem paga, às vezes não é a mesma pessoa. Às vezes, por exemplo, pode ser eu que decido comprar aquele produto X, mas é uma outra pessoa que vai pagar por ele. Você vai ter o usuário, que é quem vai usar de fato aquele produto. Às vezes não é a mesma pessoa. Às vezes podem ser, inclusive, pessoas diferentes. Então, esses personagens, é muito interessante você pensar como eles podem ser não só pessoas diferentes, mas como é importante que você, enquanto profissional, que as empresas pensem nisso. Então, se você é consumidor, todo mundo é consumidor, né? Mas se você não é profissional de marketing, não está muito ambientado com as questões que eu estou trazendo aqui, pensem o seguinte: as empresas que fazem esses estudos, elas conseguem entender de forma bem aprofundada quem é quem na fila do pão. Então ela sabe se você é quem vai usar o produto ou serviço, ou se você quem é quem vai comprar esse produto ou serviço. Então eu vou dar alguns exemplos que vai ficar mais claro, mas vou voltar para a questão do porcelanato. Então pense assim: você está na sua casa, você decidiu fazer uma reforma e você vai colocar porcelanato na sua casa. Você é quem decidiu e você é quem vai pagar. Então vou colocar você como decisor ou como pagador. Mas pode ser que você não seja o único usuário, que tem outras pessoas, outros membros na sua família que estarão ali na sua casa, portanto, terão contato com esse porcelanato. Agora eu vou te trazer uma situação para complicar um pouco essa história. Imagine que você tenha na sua casa a sua vozinha que mora com você, ou a sua mãe, ou você mesmo, mas assim, a sua mãe, para deixar que sejam pessoas diferentes, tá? E é uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Ou então é uma pessoa que pode cair fácil. Será que um porcelanato vai ser interessante? Será que vai ser arriscado? Ou então suponhamos que você tenha crianças na sua casa. E às vezes você pode pensar, opa, mas se eu coloco um porcelanato aqui X, né, aqueles que brilham muito, sabe? Aquele com um fio de cabelo, dá pra todo mundo ver.
às vezes aquilo para a criança não é tão interessante, porque pode ser que a criança escorregue, caia e se machuque. Então, essas coisas elas são pensadas pelas empresas, não por todas, como eu já falei, mas para mim foi muito interessante perceber como caramba, eu não tinha feito essa divisão. Nossa, que tem uma pessoa que escolhe, às vezes é outra que vai usar, às vezes é outra que vai pagar. Eu vou trazer até um outro exemplo aqui, que é o de um carro. Suponhamos, você foi presenteado com um carro. Seu pai ou sua mãe vai comprar esse carro para você. Ou, por exemplo, você vai ganhar o presente, que é o carro, a sua mãe vai escolher o carro e quem vai pagar é seu pai. Ou sua mãe vai pagar e quem vai pagar sua mãe vai pagar e quem vai escolher o carro é seu pai. Então são personagens diferentes, mas todos dentro da mesma jornada de compra. Agora eu vou dar um outro exemplo para ficar ainda mais interessante para vocês. Suponhamos que você tenha uma clínica infantil. Gente, criança paga por consulta? Não. Criança não costuma pagar por consulta, porque ela não tem poder aquisitivo para isso. Mas e os pais? Sim. Aí que fica a questão. Se você tem uma clínica infantil e você tem crianças como cliente ali, então você precisa agradar os pais da criança, porque são eles que pagam, são eles que são os decisores, e você também precisa agradar a criança. Mas nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, os pais da criança são os decisores, porque eles que decidem onde a criança vai ser tratada, onde que ela vai fazer um acompanhamento, mas o usuário do serviço é a criança. Dá para você dizer que o seu cliente, porque você tem uma clínica infantil, são crianças? Não, são pais e crianças. Às vezes pode ser que nem seja só os pais, tem os avós também. Eu já vi muito isso acontecer. Avós que estão cada vez mais frequentes e ativos no processo de criação dos netos. Então, se você tem uma empresa dessa, você tem um grande desafio aí pela frente. Esse livro pode ajudar. Ou você me contrata também, que eu vou conseguir te ajudar. Mas, assim, vou trazer alguns exemplos que estão colocados aqui e que eu acho que são muito legais. Esse aqui, gente, quando eu li, eu até coloquei assim, vou ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se dá pra ver. Eu vou ler aqui que eu escrevi. Fofoca grávida. Por quê, gente? Tem um caso que eles contam aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar qual foi a empresa. A Target, o varejo Target. Eu não sei se tem aqui no Brasil, mas eu sei que lá nos Estados Unidos eles são muito fortes. A história é basicamente assim. Eles tinham um sistema de CRM, que é Customer Relationship Management, que é um sistema de relacionamento com o cliente, que é um sistema automatizado de relacionamento com o cliente. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Suponhamos que você recebeu aqui daquela empresa que você costuma comprar um feliz aniversário no dia do seu aniversário. Geralmente foi um robô que mandou, porque tem um sistema da empresa que tem o seu cadastro, que sabe que dia que é o seu aniversário, então tem um robozinho que vai lá e automaticamente te manda um feliz aniversário. Então, assim, talvez eu esteja desmanchando sonhos, mas é bom receber. Eu mesmo sabendo disso, no meu aniversário eu gostaria de receber o feliz aniversário do robozinho. Então, as empresas cada vez mais coletam dados dos clientes, porque quanto mais dados você tem do cliente, mais você entende o comportamento do consumidor, quanto mais você entende o comportamento do consumidor, mais você tem condições de oferecer o produto ou serviço que ele está mais propenso a comprar. É assim que o jogo funciona, tá bom? Então, a Target, lá em 2012, o que eles fizeram? Esse caso é engraçado. O que eles fizeram? Eles, como sabia ali mais ou menos como as pessoas costumavam se comportar, inclusive mulheres grávidas, então eles já tinham feito alguns cruzamentos de dados e conseguiram perceber que, numa média, mulheres grávidas costumavam comprar determinados produtos, sejam vitaminas específicas ou até mesmo fralda. Vou tomar meu cafezinho aqui, tá bom? Se você estiver com o seu, me acompanhe no café. Então, eles já sabiam disso. O que aconteceu? Uma determinada cliente, menor de idade inclusive, ela fez compras na Target e ela recebeu SMS. Ah, já não é de rir, não. Ela recebeu, ela recebeu o SMS em que dava os parabéns pela gravidez. O pai dela ficou pé da vida. Como assim? Você manda um negócio desse pra minha filha? Vocês estão louca? Minha filha é menor de idade. Aí gerou todo um auê, eles se retrataram, passou pouco tempo, descobriu que ela estava grávida. Então, assim, aí fica essa questão. Mas não vamos focar na fofoca em si, mas focar em como a empresa tem a quantidade de dados suficiente de uma variada quantidade de pessoas para que a partir disso, fazendo cruzamentos desses dados, ela consiga perceber e fazer essas previsões. Quase que isso, né? Então, pessoas que compram isso, aquilo e aquilo outro, normalmente são pessoas que estão grávidas.
Então, portanto, vamos mandar uma mensagem dando os parabéns, algo nesse sentido. Por que, gente, que a empresa faz isso? Porque a gente tem um coração mole, né? Então, ela está garantindo que aquela mulher grávida, com aquela pessoa grávida, enfim, continue voltando e comprando os outros produtos ali para a sua realidade de maternidade, de chegada de uma criança. Então, eu achei esse exemplo muito interessante, porque ele traz para a gente essa essa necessidade das empresas agora, do século XXI, de ter cada vez mais dados sobre os seus clientes e a partir desses dados ela conseguir entregar produtos e serviços que atendam realmente às suas necessidades. Esse caso aqui foi um pouco mais complicado, né? Porque, enfim, a empresa meio que fez um chá de revelação que não era para ter sido feito, mas que mostra muito que é uma empresa que sabia ali mais do que a própria família o que estava acontecendo. Gente, isso é complicado, né? De 2012, mas enfim, não tem pra onde fugir, a gente tá aqui, vamos fazer o quê? Tem outros exemplos aqui que eles trazem também. Tem um conceito que eles colocam que é. Deixa eu achar aqui para mostrar, porque isso é bem interessante de falar, que é o o universo de compra. Porque ele vai dizer assim, tem até um outro vídeo que eu menciono isso, eu acho que é num vídeo de marketing de permissão, do o livro do Seth Godin, que é também dessa mesma editora. Ele vai falar sobre o universo de consumo no sentido de que, eu vou até trazer o mesmo exemplo. Suponhamos que você vá pra balada à noite, no sábado, e o seu objetivo final é ir pra balada. Só que você há de concordar que daqui, suponhamos que hoje é o dia que você se programou para ir pra balada, e a balada é no sábado, então daqui até no sábado tem um universo de coisas que você provavelmente vai consumir para que você não só vá para a balada, mas também para você voltar. Então aí vai entrar carro de aplicativo, vai entrar o house, vai entrar roupa, vai entrar, seu caso, preservativo, enfim, uma série de coisas que você vai consumir por conta da sua ida para balada. Então não é só ir para balada. Então se você é dono de uma casa de show ou algo nesse sentido, você também pode pensar, opa, o que que meu cliente que vai vir aqui vai ao longo da jornada de consumo precisar adquirir para chegar até aqui. Fica a dica. E o autor traz aqui uma série de exemplos e eu gostei muito, porque eu não tinha até então, e olha que quando eu li esse livro eu já tinha terminado, eu acho, a pós-graduação, se eu não me engano, e eu não tinha ouvido esse conceito de universo de consumo, e eu achei ele muito interessante porque te faz pensar no consumidor de uma forma holística, não de uma forma pontual. Porque se você é uma empresa que pensa no consumidor só numa dimensão, você está perdendo, você está comendo bola, porque fica difícil até para você pensar em parcerias estratégicas que podem ser feitas para que você consiga aumentar a sua relação com o cliente, torná-la mais profícua, torná-la mais frutífera e também conseguir entregar para o seu consumidor aquilo que ele realmente quer e aquilo que ele realmente precisa. Como que você faz isso? Entendendo o comportamento do consumidor. Vou pegar alguns outros exemplos aqui para vocês também, para que vocês consigam entender o quão importante é compreender a questão do comportamento do consumidor. O autor coloca aqui algumas etapas da tomada de decisão do consumidor, que é aquilo que eu tinha falado para vocês. Então você tem o reconhecimento do problema, o consumidor identifica que ele tem uma questão ali para ser resolvida, depois você vai ter a busca por informações. Então o consumidor identificou que tem uma questão a ser resolvida, ele vai buscar informações de modo que possa, através delas, encontrar qual opção vai fazer mais sentido para resolver o seu problema. Depois nós temos a avaliação de alternativas, uma vez que, na fase anterior, ele levantou as mais diversas alternativas que podem resolver o seu problema identificado, ele vai ali escolher qual delas faz mais sentido. Na quarta etapa, ele compra. Na quinta etapa, nós temos a avaliação do pós-compra, que é um momento muito importante para nós profissionais de marketing, porque é justamente depois que o sujeito compra, ele começa a utilizar o produto, que vem o tchan. Porque, com certeza, já deve ter acontecido com vocês, isso já aconteceu comigo. Você comprar um determinado produto ou serviço e depois você se arrepender. Ah, gente, é ruim, não é legal. Então, as empresas, as mais eu não vou dizer evoluídas, né? Mas as empresas que realmente estão preocupadas com o cliente, que realmente querem entender isso, elas se preocupam até com o que acontece com o cliente depois que ele compra. Porque pensa, quanto mais você investiu naquele produto ou serviço que você comprou, maiores são as chances de você se arrepender. Então, se a empresa está ali para te dar um apoio,
seja para perguntar como que você está usando, se você está satisfeito, se você não está, aquilo ali tem, além de dar respaldo para a empresa conseguir melhorar a jornada de compra dos próximos clientes, também faz com que você que consumiu aquele serviço se sinta meio que amparado pela empresa. Gente, isso tudo é pensado. Sério, isso é pensado. Por isso que muitas vezes quando vocês compram algum produto ou serviço, vocês como se eu também não fizesse isso, né? Por isso que muitas vezes quando a gente compra produtos ou serviços, entram em contato com a gente para perguntar se estamos satisfeitos ou não. É para ajudar ali a amortecer, principalmente se for compra muito grande, as pessoas vão entrar em contrato, grande no sentido de valor, né? De investimento financeiro, vão entrar em contato justamente para verificar que você está satisfeito e se você não estiver satisfeito para amenizar ali aquela situação. Geralmente é triste, né, gente? A gente vive numa sociedade capitalista, eu imagino que não seja hoje que você está descobrindo isso. E tem várias outras coisas aqui que eu acho que talvez não seja interessante falar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas assim, uma coisa que eu achei bem interessante, eu repito para vocês, o autor, ele não se furta em trazer várias histórias e vários exemplos diferentes. Tem até uma aqui da Jeep. Deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil para mostrar para vocês. Compra loja física, uma das poucas vantagens competitivas do marketing institucional. Ah, isso aqui é interessante também. Se você tem uma loja física, ele fala isso aqui, ó. Lembre-se que uma das poucas vantagens competitivas de um varejista tradicional, ou seja, você que tem uma loja física, que você pode oferecer ainda em relação à loja online, ao e-commerce, é o valor agregado de um vendedor de confiança para guiar o comprador nos labirintos. Isso aqui é importante, me deu até uns outros gatilhos aqui, eu vou trazer para vocês porque vai complementar. Vocês sabem que hoje, quando a gente identifica uma necessidade, a gente tem várias e várias e várias possibilidades para resolver aquele problema. Então você vai pesquisar na internet, você vai fazer uma série de coisas aí. Então hoje o consumidor, quando ele chega numa loja física, por exemplo, às vezes se não tomar cuidado, ele sabe mais do que o vendedor. E eu tenho certeza que ou você já foi uma dessas pessoas, ou você está se preparando para ser, ou você conhece alguém que já foi. Então que chegou lá e falou, o vendedor, não, isso não, não, eu vi no vídeo que era diferente. Então o consumidor está cada vez mais informado. Isso, por um lado, é bom para o lado do consumidor, mas para o lado da empresa não é tão bom assim se os vendedores não estiverem preparados para guiar o consumidor nessa jornada. Então, o que o Solomon vai trazer aqui para a gente é: você, empresário que tem uma loja física, que sim, tem a sua vantagem se comparada à loja digital, ao e-commerce, então aproveite dessa vantagem que você tem, que é, por exemplo, o vendedor, comece a instigar o seu vendedor a se comportar como um consultor. Porque o cliente que chega na sua empresa, em muitos casos, ele já sabe muita coisa, ele já tem muita informação. Eu acho que tem até uns clientes que eles saem de casa para provar para o vendedor que ele sabe mais do que o vendedor. Então, assim, ele meio que convida você, empresário, a treine os seus vendedores para se comportarem como consultores, de modo que eles guiem os clientes na jornada de consumo ali dentro da loja física, fazendo com que a experiência deles seja o mais interessante possível, de modo que ele não se arrependa de ter comprado lá, ou que ele não fique comparando o preço da sua loja física com a loja digital, porque, obviamente, por uma questão de custo, manter uma loja física é muito mais caro do que manter uma loja digital. Então tem várias e várias experiências que ele vai trazendo aqui, fazendo comparação, inclusive, da experiência da jornada de consumo online, da jornada de consumo física, da jornada de consumo que mistura as duas coisas, que é o sujeito que começa a jornada de consumo no Google pesquisando e ele vai finalizar isso na loja. Ou ele, isso acontece também, se você tem loja, você sabe do que eu tô falando, a pessoa que ela tem a coragem. Não que eu já tenha feito isso, né? Sim, já fiz isso. Provavelmente você já deve ter feito também. Você vai na loja, você vê o preço do produto. Ah, tá bom, tá bom. Aí você vai e compra o mesmo produto mais barato na internet, porque você só queria ver como que é o produto. Isso acontece também. Aí o que os varejistas costumam dizer? Xixa, pula, chora, faz de um tudo. Ao invés de pensar, opa, isso aqui é uma oportunidade, porque se eu tivesse um e-commerce, eu mesmo encaminharia essa pessoa para ela comprar no meu e-commerce, que para mim vai ser muito mais barato manter do que a loja física. As grandes empresas fazem isso. E é claro que não é assim, né, gente? Não é só você querer ter um e-commerce estruturado, ter na sua loja física, caso você não está dando conta de pagar nem o básico, e você vai ter no outro dia um e-commerce. Mas fica aí uma oportunidade, porque enquanto você está aí desconfortável com essa situação do cliente que chega na sua loja e vai e compra no e-commerce, talvez você pode ter também o seu e-commerce e vender o mesmo produto com um preço mais
acessível aí pro seu cliente e não perder vendas. Mas isso aí fica com você. Eu queria trazer de forma bem resumida, pessoal, porque assim, com tanto de anotação que eu fiz aqui, se eu fosse falar metade das coisas que estão destacadas, se precisaria ser uma aula, eu posso até fazer uma aula sobre comportamento do consumidor e deixar aqui para vocês. Mas o que eu sinto que eu precisava trazer aqui da minha experiência com esse livro, com essa leitura, eu trouxe e novamente falo, talvez eu esteja até sendo repetitivo, mas eu achei interessante como que essa editora em específico, que ainda não me patrocina, tá? Deixando isso muito claro para vocês, como eles conseguem pegar conteúdos teóricos, porque comportamento consumidor é sim conteúdo teórico, embora o autor aqui tenha trago uma perspectiva mais leve, mas como eles conseguem deixar a experiência do leitor mais fluida, sabe? Então, por exemplo, as entradas de capítulos são assim, tem umas firulas que eu gosto, aí tem uma tabela, tem umas coisinhas assim que deixa a experiência mais interessante. Então, se você tiver interesse em adquirir esse volume, eu vou deixar o link dele na descrição para você comprar pela Amazon. Lembre-se que ao comprar produtos deixados no link aqui, você ajuda esse canal, você apoia no crescimento, você não paga absolutamente nada a mais, mas você me ajuda a comprar o leite da criança, né? Brincadeira, mas é isso. Espero que essa resenha tenha te ajudado a ampliar sua consciência nos mais variados níveis da sua existência. Eu fico por aqui. Um beijo do Prof. Rafa e até o próximo vídeo. Não se esqueça de assinar o... como é que é, gente? De se inscrever no canal, ativar os sininhos e também comentar, tá bom? É isso. Tchau, tchau.